Oi pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 19, que é uma continuidade, né, do conteúdo que nós já estávamos estudando, que é o naturalismo no Brasil. Mas, neste capítulo, nós vamos dar ênfase a dois autores principais, o Aloysio Azevedo e o Raul Pompeia. O romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, explora o pensamento da estética naturalista, influenciando-se por teorias filosóficas e científicas da segunda metade do século XIX. Então, iniciamos falando sobre o Cortiço, que é uma obra emblemática do naturalismo no Brasil. A obra não é desvinculada da realidade, assim como as obras do realismo e as outras obras naturalistas. Elas não são desvinculadas da realidade. O espaço do texto é inspirado em uma localidade do Rio de Janeiro, que é o Cortiço, do qual derivou o Morro da Providência. O Rio era a cidade onde vivia o escritor maranhense à época do processo de elaboração do romance, que foi publicado em 1890. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Aloysio Azevedo, né, conhecer mais sobre ele e também sobre a sua produção literária. O Aloysio Azevedo foi um maranhense de São Luís, certo? Que dedicou parte de sua vida à literatura, a qual somente abandonou quando ele assumiu o cargo de diplomata. Durante a juventude, ele revelou interesse por desenho e pintura, e as técnicas utilizadas nos desenhos e nas pinturas foram empregadas na caracterização de suas personagens, né? Em meio às narrativas, ele utilizava essas técnicas para descrever as personagens. Seus romances mais importantes são O Mulato, de 1881, Casa de Pensão, de 1884 e O Cortiço, de 1890. Vamos iniciar agora, né, um estudo sobre a obra O Mulato. Na obra O Mulato, o autor discorre sobre o preconceito racial que acometia as famílias ricas da cidade de São Luís e é também marcada pela corrente determinista, certo? A qual atribui ao meio, à raça e ao momento uma grande força. É considerado o primeiro romance do naturalismo brasileiro, apesar de conter certos traços românticos, como, por exemplo, o envolvimento amoroso entre as personagens Raimundo, que é o mulato, e Ana Rosa. A obra causou um verdadeiro alvoroço na corte, porque apresentava fortes críticas à escravidão. Agora vamos entender um pouquinho sobre a obra Casa de Pensão. A Casa de Pensão é considerada uma narrativa intermediária entre o romance de personagem, que é o romance O Mulato, e o romance de espaço, que é o romance O Cortiço. Retrata a vida do estudante maranhense Amâncio, na cidade do Rio de Janeiro, e os percalços pelos quais ele passa. Neste livro, o autor aborda, sem qualquer idealização romântica, como a sociedade influencia o comportamento do indivíduo. Vamos agora, entender um pouco sobre a obra mais emblemática do movimento naturalista, que é O Cortiço. Foi com o romance O Cortiço que o autor aderiu totalmente aos preceitos naturalistas que foram propostos pelo escritor francês Émile Zola, ao fazer uma descrição mais zoomórfica das personagens e ao trazer para a narrativa a população marginalizada. Nós já havíamos comentado sobre isso, esse olhar da zoomorfização para as personagens, apresentadas a partir de seus instintos, e isso relacionado com os instintos animais, certo? E, ao invés de utilizar personagens da burguesia, os autores naturalistas utilizavam personagens marginalizadas, que são aquelas que estão à margem do processo literário, que antes não faziam parte das narrativas. O Cortiço é o romance de maior destaque na literatura naturalista do Brasil. A obra O Cortiço é marcada pela influência da corrente científica, que teve grande destaque no século XIX, que foi o evolucionismo, proposto por Charles Darwin e por leituras sociológicas do darwinismo. Além do evolucionismo, outras teorias científicas e filosóficas também foram utilizadas na obra O Cortiço, como o positivismo, o determinismo, o marxismo, certo? São essas correntes que foram utilizadas na produção, na composição do romance. Em O Cortiço, é evidente a constatação de que o romance naturalista é fundamentalmente um romance de tese, uma tentativa de demonstrar, de comprovar teorias.
É como se aquele mundo fosse um laboratório, o autor um cientista e as personagens apenas cobaias, sendo testadas pelas leis naturais, às quais estão sempre submetidas. Agora vamos entender melhor, né, essas teorias na obra O Cortiço. Então, no livro de vocês tem o capítulo 1 da obra. Eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem no livro, certo? Porque não dá para ver muito bem aí no slide. E depois a gente vai fazer uma análise, tendo como ponto de partida esse primeiro capítulo da obra O Cortiço. Então tem aí. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda como o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor. Possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava, resignado às mais duras privações, dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe, mediante 400 réis por dia, uma quintandeira sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quintanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20.000 réis por mês e, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça, fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha. E com tamanho empenho a lamentou que a boa mulher o escolheu para confidente das suas desventuras. Abriu-se com ele, contou-lhe a sua vida de amofinações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe a pele do corpo. Não era brinquedo para uma pobre mulher ter de escarrar para ali todos os meses 20.000 réis em dinheiro. E segredou-lhe então o que tinha juntado para a sua liberdade, e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubada por gatunos que lhe entraram na quintanda pelos fundos. Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo o que ela produzia, e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios, e quem se encarregava de remeter ao senhor os 20.000 réis mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente, e a quintandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia-o das mãos do vendeiro. De seu João, como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se mal escrito em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza. E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher, que esta, afinal, nada mais resolvia só por si, e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la, ia logo direito a João Romão. Quando deram fé, estavam amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos, feliz em meter-se de novo com um português, porque, como toda cafusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. João Romão comprou então, com as economias da amiga, alguns palmos de terreno ao lado esquerdo da venda e levantou uma casinha de 2 portas, dividida ao meio paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à quintanda e a do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Havia, além da cama, uma cômoda de jacarandá muito velha,
com maçanetas de metal amarelo já mareadas, um oratório cheio de santos e forrado de papel de cor, um baú grande de couro cru, tacheado, 2 banquinhos de pau feitos de uma só peça e um formidável cabide de pregar na parede com a sua competente coberta de retalhos de chita. João Romão não saía nunca a passeio, nem ia à missa aos domingos. Tudo que rendia a sua venda e mais a quintanda seguia direitinho para a Caixa Econômica e daí então para o banco. Tanto assim que 1 ano depois da aquisição da crioula, indo em asta pública algumas braças de terra situadas ao fundo da taverna, arrematou-as logo e tratou, sem perda de tempo, de construir 3 casinhas de porta e janela. Que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção? Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra que o velhaco fora de horas, junto com a amiga, furtavam a pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia por ali perto. Estes furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroados do melhor sucesso, graças à circunstância de que, nesse tempo, a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte e à noite lá estava ele rente, mas a Bertoleza, a removerem tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal para o meio da rua, com tamanha habilidade que se não ouvia vislumbre de rumor. Depois, um tomava uma carga e partia para casa, enquanto o outro ficava de alcateia ao lado do resto, pronto a dar sinal em caso de perigo. E quando o que tinha ido voltava, seguia então um companheiro carregado por sua vez. Nada lhes escapava, nem mesmo as escadas dos pedreiros, os cavalos de pau, o banco ou a ferramenta dos marceneiros. E o fato é que aquelas 3 casinhas tão engenhosamente construídas foram o ponto de partida do grande cortiço de São Romão. 95 casinhas comportou a imensa estalagem. Prontas, João Romão mandou levantar na frente, nas 20 braças que separavam a venda do sobrado do Miranda, um grosso muro de 10 palmos de altura, coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa, e com um grande portão no centro, onde se dependurou uma lanterna de vidraças vermelhas, por cima de uma tabuleta amarela em que se lia o seguinte, escrito a tinta escarnada e sem ortografia: Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia. Tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, 500 réis, sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. Graças à abundância da água que lá havia, como em nenhuma outra parte, e graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender a roupa, a concorrência às tinas não se fez esperar. Acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade, entre elas algumas vindas de bem longe, e mal vagava uma das casinhas, ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão. Surgia uma nuvem de pretendentes e a disputá-los. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das mimosas tinas transbordantes, e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Agora vamos entender alguns aspectos, do naturalismo que estão aí no romance O Cortiço. Primeiramente, vocês podem observar a descrição do lugar é bem detalhada, o que corresponde a uma prerrogativa típica do naturalismo, a descrição.
De um lado, isso atende à ideia de se oferecer uma verossimilhança fotográfica. Verossimilhança é uma semelhança com a realidade, né? Essa verossimilhança fotográfica que, ao descrever o espaço, você consegue montá-lo, né, na mente. De outro, auxilia na apresentação de um retrato psicológico das personagens, concebidas como produtos do meio. A narração em terceira pessoa visa aproximar o texto de um relato científico, em que predomina o tom mais objetivo e direto. Os moradores do cortiço são comparados a larvas, que brotam como que por uma geração espontânea. Comparar seres humanos a animais e vegetais ou animalizar os humanos é um procedimento recorrente na estética naturalista. As personagens são, em várias passagens, comparadas a animais, recurso utilizado como uma maneira de explicar ou justificar as suas atitudes. O que se vê é um grupo de pessoas bichos, que não vivem, mas apenas sobrevivem ou lutam para se manter vivas em um lugar que é hostil e dominado por João Romão. A ambição desmedida e doentia de João Romão pode ser entendida como a temática realista de base do romance. O tom naturalista proposto por Émile Zola influencia a obra de tal forma que a cada capítulo é notório o recurso aos pensamentos científicos e filosóficos que foram pregados, né, pela estética naturalista. Exemplo disso é quando no desfecho, ou seja, no final da narrativa ou deste capítulo, depois de um incêndio, os moradores mais miseráveis do Cortiço São Romão, no caso é o desfecho realmente de todo o romance, acontece aí um incêndio, os moradores mais miseráveis do Cortiço São Romão, por não poderem mais pagar os aluguéis, migram para o cortiço vizinho, que é o Cabeça de Gato, como um tipo de transferência biológica, certo? Como por osmose. Depois disso, o Cabeça de Gato passa a ter as mesmas características do antigo São Romão. O espaço principal, que é o cortiço, adquire um valor especial, torna-se como uma personagem, né? Algo que parece ter status de um corpo biológico, que cresce, avança e se modifica no decorrer da história. Inclusive vai ter um trechinho lá no romance que traz essa questão do cortiço como uma personagem, que o autor fala assim: o cortiço acordava, né? Então ele dá características humanas a seres inanimados e ele personifica o cortiço, por isso é considerada aí uma personagem. O desenrolar das ações das personagens procura ser uma comprovação do caráter patológico que é valorizado na obra. João Romão, por exemplo, é ávido por dinheiro e foi ambiciosamente inescrupuloso ao explorar a Bertoleza para adquirir as terras em que o cortiço seria construído. Outro caso é o da família da personagem Miranda, que é um português, comerciante de tecidos, que se muda para um sobrado ao lado do cortiço, protótipo de uma família também doente, consumida por vícios e por falhas tidas como patológicas. A presença ou influência de teses sociológicas, filosóficas e científicas pode ser identificada no decorrer de toda a narrativa. Reflexões de caráter cientificista e a ideia do encaminhamento ao progresso, no caso de João Romão, que depois amplia seus negócios, pode ser associadas ao positivismo kantiano. A intensa busca pelo lucro por parte do protagonista, que se vale de vários artifícios, remete ao capitalismo, que é objeto da crítica de Marx e Engels. A teoria de Darwin acerca da seleção natural e da evolução das espécies é representada na adaptação de algumas personagens com a finalidade de assegurar a sobrevivência. A evolução do cortiço e dos negócios de Romão para uma realidade mais complexa reflete o darwinismo social de Spencer. O determinismo de Taine pode ser exemplificado no comportamento da personagem Jerônimo, homem inicialmente apresentado como correto e justo, mas que, influenciado pelo meio, acaba se tornando igual a todos no cortiço. Jerônimo é um trabalhador braçal português que se emprega em uma pedreira pertencente a Romão. Ele vai morar no cortiço com sua esposa, Piedade, mas depois se deixa seduzir por Rita Baiana, com quem passa a viver após matar-lhe o namorado Firmo.
Agora vamos entender um pouco sobre outro autor do naturalismo no Brasil, que é o Raul Pompeia. O Raul Pompeia foi natural de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, certo? Ele formou-se em Direito, mas nunca exerceu a advocacia e atuou em jornais e na Biblioteca Nacional. Estreou na literatura em 1880, com a obra Uma Tragédia no Amazonas, e teve bastante contato com ideias abolicionistas, republicanas e positivistas. Publicou em 1882 a obra As Joias da Coroa, que tinha um caráter antimonárquico. Em 1881, ele havia lançado os poemas em prosa, Canções Sem Metro, e também ele foi desenhista, ele também foi desenhista e cartunista. O naturalismo presente em Raul Pompeia manifesta-se na tendência cientificista e em aspectos e comportamento das personagens. A obra O Ateneu, que foi considerada a obra-prima do escritor, costuma ser classificada por diversos críticos como pertencente a essa escola, ainda que figure como uma obra de características singulares, a qual, pela sutileza, diminui ou atenua a postura cientificista da época. A originalidade do romance também o situa como uma produção de caráter impressionista. O protagonista Sérgio conta já adulto sua experiência de infância e adolescência no colégio interno, que é o Colégio Ateneu. E essa ideia do impressionismo na obra, que tem grande destaque, é com relação às impressões que a personagem principal, no caso o Sérgio, traz para essa narrativa, uma narrativa em primeira pessoa, e ele vai apresentar tudo que ele viveu no colégio interno, que é o Ateneu. Raul Pompeia, como um grande inventor plástico, apresenta um livro em que as impressões de um Sérgio menino ganham força, absorvendo o adulto que rememora. É exatamente esse discurso emocionado que impede que o relato seja objetivo ou neutro. Vamos analisar um pouco a obra O Ateneu. Em O Ateneu, Sérgio narra sua entrada no colégio, suas experiências frustrantes, seus dramas e suas inquietações. Composto de episódios, o romance desmascara a moral e a corrupção que habitam o internato, o qual é compreendido como um microcosmo da sociedade da época. O narrador vê as aparências se desmontarem. Aristarco, o diretor, nada mais é do que o adorador da própria imagem. Os professores são pessoas suspeitas e falsas. Os colegas, em geral, interesseiros e de atitudes equivocadas. As relações apresentadas são enganosas, permeadas por ideias de poder e sujeição. O incêndio no Ateneu, ao final da narrativa, considerado um castigo a recair sobre o internato, pode simbolizar também uma purificação, uma regeneração daquele espaço marcado por intrigas e corrupções. O romance também carrega sugestões visuais de grande riqueza plástica, nas descrições de personagens e ambientes, especialmente quando estes são expostos de maneira cruel, caricata, com forte carga emocional. Esse processo, que se dá por meio de comparações, revela o tom expressionista da obra. Tem aqui um trechinho do capítulo 1, eu vou ler e vocês acompanham no livro. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento. Têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora, e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Eufemismo, os felizes tempos. Eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas.
feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. Eu tinha 11 anos. E aí ele começa a contar, né, a experiência no Ateneu. Sérgio entra no Ateneu com 11 anos de idade e sai com 13. Considerando toda a narrativa, pode-se dizer que se tem aqui um livro de amadurecimento, né, um romance de formação. Para o narrador, o tempo é o funeral para sempre das horas. Ele dá a entender que os acontecimentos são mais importantes que as datas, né, que o tempo. Não por acaso, suas experiências no Ateneu nunca lhe saíram da memória e influenciaram de algum modo a sua personalidade, certo? Então a gente conclui aqui o capítulo 19. Vocês têm que fazer as atividades para entender melhor o conteúdo e qualquer dúvida podem entrar em contato. Um abraço!